Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Na aula de hoje vamos falar sobre calor, tá? Então, o que é o calor, né? Existiu, né, lá no século XIX, um debate a respeito de qual era a natureza do calor. Você tinha, de um lado, um físico, o Hooke, né, o mesmo da lei de Hooke da mola, e do outro, um químico, Lavoisier, né? Então, era uma disputa entre a ideia do Hooke, que falava que o calor era manifestação da energia cinética dos componentes, né, do corpo, e o Lavoisier dizia que o calor era um líquido imponderável, ou seja, não podia ser medido, né, mas que estava dentro do corpo. Então, por exemplo, qual que era a questão ali? Você pegava um pedaço de ferro e batia o martelo, né? Você batia o martelo no ferro. Isso vai aquecer o ferro, né? O Hooke enxergava esse aquecimento como uma agitação térmica dos componentes, né? Então, os átomos de ferro ali, embora não existia átomos naquela época, não a ideia, né? Ainda não estava feita, mas ele considerava que os componentes que compunham ali esse pedaço de ferro iam se agitar, né? E essa agitação térmica seria a manifestação do calor. O Lavoisier acreditava que tinha um líquido lá dentro, então quando você batia o ferro lá, isso meio que expulsava esse líquido, que chamava de calórico, para fora, né? Então ele ia para a superfície, e esse ir para a superfície, você enxergou, você relava, você sentia, tá? Então eram essas duas teorias que existiam na época, tá bom? E como essa questão foi resolvida, né? A questão que se o calórico é uma forma de energia dentro do corpo, né? Ele precisava se conservar, né? Então ele podia transferir de um para o outro, igual a gente já vê quando você, né, coloca água quente com água fria, vira água morna, né? Então isso era uma transferência de calórico. Era uma ideia muito boa, né? Por isso que a água fria esquenta e a água quente esfria. Porém, né, começou-se, né, na época fazia os canhões assim, que estava acontecendo, por exemplo, a Revolução Francesa, eles começaram a perceber que essa lei de conservação não estava muito válida, porque você fazia canhão, você perfurava, né, componentes de ferro para fazer canhão, e aquele componente de ferro ficava muito, muito quente, tá? Parecia que não tinha limite, como se o calórico lá dentro fosse infinito, tá? Então, no final das contas, a ideia de Hooke prevaleceu sobre a ideia de Lavoisier, né? Ou seja, a física prevaleceu sobre a química, mais uma vez, tá? Vamos escrever isso aí, vocês anotem, é importante, tá? Escrever sempre ajuda, né? Então, até o final do século XVIII, existia um debate sobre a natureza do calor. Tá? Lavoisier defendia que o calor era um líquido imponderável, que podia, né, ser transmitido de um corpo para o outro, tá? Então, era um líquido que você não podia pesar, não podia ver, não podia... Mas que a carga elétrica também era considerado um líquido imponderável, né? Porque a carga elétrica também você não mede, você não vê, você só toma choque, né? Então, eu podia passar de um corpo para o outro, né? Então, você botava um corpo quente perto do corpo frio, esse calórico era transferido, esfriando o corpo mais quente e fazendo o corpo mais frio esquentar, obtendo assim o equilíbrio térmico, né? Hooke, né, por outro lado, defendia que o calor era uma manifestação, né, da agitação dos componentes do material, né? Então, é muito parecido com o que a gente conhece hoje, né, da ideia de temperatura, né? Então, uma vibração maior ali dos átomos causava macroscopicamente esse efeito que a gente conhece como esquentar o material, né? Então,
como essa disputa foi resolvida, né? Devido ao aparente, né, infinito calórico nas construções de canhões de guerra, né? A ideia do calórico perdeu força, né? Então, a ideia do calórico não pôde se manter porque parecia que não tinha fim esse calórico. Você fazia um buraco no objeto de ferro, imagina só a energia necessária para furar ferro. Isso aquecia ali o material a várias vezes a temperatura de ebulição da água, que era o termômetro da época que eles tinham. Então, isso fez com que começou-se a aceitar mais a ideia do Hooke, que se for uma manifestação apenas da agitação térmica, né, que a gente chama de agitação térmica dos componentes, dos átomos, fazia bem mais sentido. Beleza? Vamos falar agora da quantidade de calor, tá? Então, é um efeito experimental que o calor, né, tem que ter um limite, né, e deve ser transferido, né, aos poucos, né? Qual o fato que a gente pode comprovar isso? Pega 1 litro de leite, bota no fogo. Pega agora 2 litros de leite, bota no fogo. 2 litros de leite demora mais para esquentar, tá? Do que 1 litro de leite, tá? Então, a quantidade de calor, ela pode ser medida através disso, né? Então, vamos escrever isso aí, né? Podemos expressar... Vamos lá. Podemos expressar a quantidade de calor por uma experiência simples, né? Qual que é essa experiência simples, né? 1 litro de leite demora mais para esquentar do que 2 litros de leite. Então, qual é a conclusão disso? Se a gente quiser esquentar o dobro do material, a gente precisa fornecer o dobro do calor, ou deixar o leite ali o dobro do tempo, né? Então, né, para aquecer uma quantidade 2 vezes maior, é necessário 2 vezes mais calor, tá? Beleza? Então, esse é um fato experimental muito simples, mas que dá para a gente ter várias insights, né? Ter alguns direcionamentos sobre o que é o calor, né? Então, nesse mesmo sentido, o Joule, né? Ele trabalhou sobre como quantificar o calor, né? Como dar uma medida de calor de maneira precisa. Por exemplo, você bota lá 1 litro de leite no fogo por 10 minutos. Quanto de calor esse leite absorveu, né? Parece difícil, né? Pô, mas que tamanho que é esse fogo, né? Exatamente como funciona isso, né? Então, o Joule vai ter uma ideia muito simples, tá? Ele definiu como caloria a unidade básica de calor e falou: uma caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, tá? Mais especificamente, de 14,5 para 15,5 graus Celsius, né? Na verdade, aquecer de 10 para 11 e aquecer de 20 para 21 tem uma pequena diferença, mas é pequena e a gente não vai considerar isso aqui, tá? Mas é isso que o Joule fez, né? Então, ele vai definir a quantidade de calor como sendo medida em caloria, tá? Então, ele vai medir em caloria e vai falar o seguinte: 1 caloria é o que eu preciso para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Né? Então, Joule definiu a caloria, né, como a medida de calor. Tá? O que ela vale? Né? É a energia necessária para se aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius.
1 grau Celsius, né? Então, essa é a definição da caloria, tá? Então, agora a gente começa a fazer, a gente começa a quantificar o calor, né? Que até então era uma coisa muito qualitativa, né? Então, aí está a medida de calor. A caloria é o quê? Energia necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, tá? Então, se você tinha água ali a 14,5 e ela foi para 15,5, significa que essa água absorveu 1 caloria. Beleza. Dito isso, né, a gente pode começar a descrever algumas coisas interessantes, né, algumas grandezas físicas relevantes para a gente. Qual que é a primeira delas? A primeira delas vai ser o calor específico. Tá? Então, calor específico. Então, o que vai ser aí o meu calor específico, tá? Primeiro, qual que é a ideia do calor específico, né? Começou a se perceber que para me aquecer 1 grama de água de 10 para 11 graus, era diferente de aquecer 1 grama de prata, 1 grama de cobre, né? 1 grama de mercúrio. Então, o calor específico vai estar relacionado com isso, tá? Então, o calor específico, ele tem esse nome de específico porque ele está relacionado especificamente com um certo material, né? Então, para um certo material puro, né? Só faz sentido se o material for puro, né? O calor específico vai ser a quantidade necessária de calor, né? Para que ele se aqueça 1 grau Celsius, tá? Então, vamos colocar assim, né? Então, para um material puro, né? O calor específico, né? É a quantidade de calor, né? Para se aquecer este material em 1 grau Celsius, tá? Então, este é o calor específico e ele é representado pela letra C minúscula, tá? E qual vai ser a unidade do calor específico, né? Então, vou botar aqui C minúsculo, né? Qual é a unidade? Então, é o calor necessário, calor dado por calorias, para se aquecer 1 grama. Então, é calorias por grama, tá ok? Então, por definição da caloria, né? O calor específico da água vai ser 1, né? Porque se você pegar 1 caloria e botar em 1 grama de água, ela aquece 1 grau, né? Então, o calor específico da água é 1, mas o calor específico da prata é 0,22, né? O calor específico do cobre é 0,1, tá? Então, esses são alguns exemplos, né? Não precisa decorar isso, geralmente a gente dá ou manda calcular, né? Não precisa ter decoreba nenhuma nessa parte, tá? Mas o calor específico é isso. Se eu dar 1 caloria, né? Ou melhor, quanto caloria eu preciso dar para aquecer em 1 grau, né? Aquele certo material, né? Então, 1 caloria para a água, 0,22 calorias para a prata, tá ok? E se o material não for puro, né? Por exemplo, esse aqui, ó, esse adaptador de tomada aqui, ó, então tem plástico aqui, tem um ferro aqui, lá dentro deve ter mais ferro, né? Ou um mouse, pensa no mouse, sei que tem no mouse, né? Vamos pensar no mouse aqui, ó. Então, sei lá o que tem aqui. Muito plástico. Vai ter uma luz lá dentro. Como é que eu vou medir? Se eu dar 50 calorias para o meu mouse, quanto que ele vai aquecer? Não adianta tentar falar em calor específico para ele. Por quê? Porque ele não é uma substância pura. Então, para uma substância geral, que a gente não precisa saber nada dela, né? Assim, do ponto de vista
teórico, você define o chamada capacidade térmica, tá? Então você vai ter a capacidade térmica, tá? Espera um pouquinho. Então você vai ter capacidade térmica. Só uma correção aqui, gente, tá? Se você aumenta a temperatura em 1 grau, né? Então o calor específico é caloria por grama por grau Celsius, né? Bota aí. Agora sim. Tá, tava errado, tá? Então, se o material for não puro, né? For um material arbitrário, então vai ser a capacidade térmica. Em geral, a capacidade térmica não é tabelada, porque cada material tem a sua própria, né? Então, o que você faz? Você pega esse mouse meu aqui e dá para ele 50 calorias. E aí você mede qual que é a variação de temperatura. E aí você tem a capacidade térmica. Vamos escrever isso aí, então, tá ok? Vamos escrever capacidade térmica. Então, o que vai ser a minha capacidade térmica, né? Então, a quantidade de calor necessária para aquecer um material qualquer em 1 grau Celsius, né? Então, essa é a capacidade térmica, a quantidade de calor necessária para aquecer qualquer material em 1 grau Celsius. E no calor específico, né? Então, o material puro é o calor específico, né? O calor específico é a quantidade de calor para aquecer este material em 1 grau Celsius, né? Esse aqui também está incompleta. Vamos completar esse aqui, tá? Para se aquecer 1 grama do material, né? Porque é por grama. O material é puro. Então, para se aquecer 1 grama deste material em 1 grau Celsius, tá? Então, calor específico, material puro. Então, é a quantidade de calor que você precisa dar para esse material puro para crescer 1 grama dele em 1 grau Celsius. Já a capacidade térmica é a quantidade de calor para aquecer o material todo em 1 grau Celsius. Porque você não pode nem falar em 1 grama, né? Porque você vai pegar 1 grama desse material, né? Pega esse mouse aqui. Qual grama que eu vou pegar desse material? É essa parte preta, essa parte transparente, é a luzinha lá dentro, né? Os conector, que deve ser de metal. Então, não pode falar, nesse caso, de grama. O material não é puro, né? No caso do calor específico, o material é puro, então o calor específico te fala a quantidade de calor para se aquecer, né? 1 grama deste material. E a capacidade térmica te fala só qual é o calor necessário para aquecer esse material. O símbolo da capacidade térmica é o C maiúsculo, né? E como ele não fala da massa do material, ele é simplesmente caloria por grau Celsius, tá? Então, essa é a capacidade térmica e o Czinho é o calor específico. Beleza, e como eles se relacionam? Tá? Se relacionam com o calor, tá? Então é o seguinte, eu posso simplesmente escrever o seguinte. Vamos botar aqui. Não posso botar como? Assim, ó. Posso falar que calor é igual a calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Ou posso falar que calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, tá? Então, daqui eu posso tirar que a capacidade térmica nada mais é do que uma soma dos pequenos calores específicos vezes a massa de cada um dos componentes que compõem o meu corpo, tá? Ou simplesmente, né? Se eu tiver um material puro, eu posso calcular a capacidade térmica como sendo o calor específico desse material vezes a massa, né? Então, bota aqui que isso vale para material puro, né? Cobre, prata, água, né? Que não seja, né? Que não seja um mouse, por exemplo, que tem muitos componentes diferentes, né? Então, essa é uma maneira de quantificar, tá? O calor, tá? Então, eu pego
dou uma certa quantidade de calor para esse corpo, por exemplo, prata, dou uma certa 50 calorias para essa pra prata, tem lá 10 gramas de prata, né? Eu sei quanto vale o calor específico da prata, 0,22. Eu consigo calcular quanto essa prata vai aquecer, né? Ou vai esfriar, se por acaso eu retirar, né? O calor da prata, tá? Então, as duas fórmulas são muito parecidas, né? Lembrar que só que a capacidade térmica ela é mais útil para materiais compostos e o calor específico ele é mais útil para materiais que são puros, porque já vem tabelado, né? Geralmente a capacidade térmica você tem que fazer um experimento para poder determinar, beleza? Vou botar uma observação aqui, importante, tá? Observação. A capacidade térmica também é chamada, né? Isso está meio em desuso, mas às vezes vocês veem em algum livro antigo, ou alguém comenta, ou numa prova, num exercício, aparece o nome, você fala, meu Deus. É chamada de equivalente água, tá? Que basicamente, como o calor específico da água vale 1, né? Então, basicamente, ela está relacionada com qual seria a massa de água necessária se você pudesse substituir aquele material, tá? Se eu pudesse substituir esse mouse aqui, né? Que tem uma certa capacidade térmica, por exemplo, de 50 calorias por grau Celsius. Qual seria a massa necessária de água? Ora, seria 50 gramas, porque o C da água vale 1, né? Então, a capacidade térmica também é chamada de equivalente água, isso é muito comum para os calorímetros, né? Quando você vai fazer uma experiência térmica, você pega a água lá quente, joga prata lá dentro, joga alguma coisa lá dentro, o próprio calorímetro, que é o recipiente que a água e as coisas que você jogou lá, esse próprio calorímetro, que é esse próprio recipiente, ele também vai influenciar na experiência, tá? Porque ele também absorve calor, ele também perde calor, né? Ele não está isolado das coisas que estão, né, ali dentro, tá ok? Então, vamos, né? Vamos parar a aula por aqui, já deu 20 minutos. Próxima aula a gente vai falar duas coisas bem importantes, que é a parte de equilíbrio térmico, tá? E também o equivalente mecânico da caloria, né? Que aí vai vir falar assim, pô, energia, caloria, energia, mas energia é medida em joule, então uma caloria vale quantos joules, né? Basicamente é isso. Então, próxima aula a gente fala disso, ok? Então, até a próxima aula.